Abre aqui isto. Não. Já me desligaste isso, foda-se. Larga. Não é não, olha. Olá, boa noite a todos. Ricardo Fernandes, como estás? Boa noite. Partilhem aí, que eu não sei se partilharam. O amigo vai mais ou menos. E então, o amigo como vai? Vai bem? Então, onde é que vocês estão todos? Teresa Neto, boa noite. Mas vocês estão aonde? Cláudia Figo, Rosário Santos, boa noite. Paulo Mendes, boa noite. Um abraço. Então vocês andam a fazer o quê? O que é que vocês andam a fazer que ninguém está despachado? Fugiu daqui, não sei porquê. Manuel Murta, Ana Figueiredo, João Batista, Maria Coutinho. Onde é que vocês estão todos? Não fizeram as partilhas.
Já estava aqui. Não faz aí me partilhar para o meu outro Facebook, que é para eu apanhar aqui. Trofina Bemor, Teresa Neto. É que eu não tenho aqui. Então trouxeste logo o teu telefone. É que ela não aparece aqui, ela havia de aparecer. Põe lá. Isto não está a dar. Já porque é que isto não dá? Isto só está aqui 18 pessoas, é porque não foram. Sim. Não, não dá. Olá, maninha. Luz está abaixo, aqui embaixo, boa noite. Isto está muito alto. Como é que se faz só um bocadinho de baixo isto? É ali das pernas. É aqui. Aqui. Vou indo. E vocês estão melhores? Então, vá. Quais são as vossas preocupações, os vossos problemas, as vossas angústias? Vamos cá. Não existe? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Não? António Luís, um abraço para toda a tua família. Um abraço de luz muito grande. Túlia Veloso, um abraço fraterno. Maria Edith, boa noite. Beijinhos para ti. Eu puxei aqui e agora não está. Vou abrir então a nossa sessão com uma oração que é costume fazer, está bem? Vamos lá. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigidos às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza. Ela nos conduz à luz da verdade.
Verdade que nós temos como baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida para lá desta vida. Preocupado com o concurso dos professores. Então eu pensava que o concurso dos professores já tinha sido. Olha que não concorras cá para a leiria. Deixa de estar onde estás. Eu vejo as coisas tão mal que os lugares aí estão seguros. Vá, despertarmos que é para coisa. Francisco Santos. Não, é só uma vez. No plural. Muito obrigado, nós estamos gratos, nós queremos ajuda, nós estamos abertos à ajuda, quem nos quer ajudar. Ou saúde, ou prosperidade, ou cura, ou proteção, ou fraternidade, ou afinidade, ou consciência, ou trabalho, ou equilíbrio, ou abundância, ou tranquilidade, ou afetividade, ou amor, ou amizade, ou paz, ou energia, ou positividade, ou evolução, venham a nós. Diz tu, protetor, amigo. Mas se diz um pouco mais alto que vocês estão longe, não estão a ouvir. Protetor, amigo, ajuda-me, cura-me. Entrego-te as minhas dúvidas e os meus medos. Põe-se no plural, és capaz. Mas atenção com isso. Protetor, amigo, ajuda-nos, cura-nos. Entregamos-te as nossas dúvidas e os nossos medos, pois eles limitam-nos. Leva com eles as nossas preocupações com o amanhã e os nossos pesares pelo ontem. Liberta-nos agora, pois estamos prontos para alguma coisa melhor, alguma coisa maior e de longe mais maravilhosa do que tudo que algum dia experimentamos. Damos-te o nosso desejo de ser feliz, a nossa fé na promessa de renovação e a nossa promessa de desfrutar a bênção da nossa vida por amor de nós próprios e de ti. Oferecemos a nossa vida inteira à tua vontade amorosa, acreditando que tudo por que estamos a passar agora acabará em bem no final. Criador, agradecemos-te por este momento, pelo dom da fé e pelo amor que sustenta toda a vida. Amém. Olá, Conceição Ribeiro, parabéns. A Conceição Ribeiro faz anos. Deem lá os parabéns à senhora Conceição Ribeiro. Vá, antes que seja meia-noite. Eu acho que as pessoas não compartilham a minha coisa. Então ninguém dá os parabéns à Conceição Ribeiro. Olha, vocês deixam-me envergonhado em qualquer sítio. Só dou eu? Muito bem. Ela agradece, não agradece? Ela agradece lá, Conceição. Sim, senhora, vês? Então é assim. Nós temos que dar atenção às pequenas coisas que passam na nossa vida, que se cruzam connosco. Temos que dar atenção e temos que dar força e poder a essas coisas para que a nossa vida melhore. Nós temos sempre que fazer. A causa de sermos infelizes ou felizes somos nós próprios. Então nós temos que ter consciência que temos que fazer alguma coisa para melhorarmos o nosso dia-a-dia. Lermos os pequenos sinais é realmente fundamental para termos uma vida mais equilibrada e para haver uma maior justiça sobre nós próprios e nós a conseguirmos transmitir aos outros. Temos que ter cuidado com as pequenas coisas, dar importância às pequenas coisas.
não nos esquecermos que as pequenas coisas são o pilar, são a base da nossa própria vida. Então temos que olhar sempre em frente e temos que olhar para a própria vida e compreender as coisas, tomar consciência das próprias coisas da vida. Temos que se preocupar com tudo o que nos rodeia, porque tudo aquilo que nos rodeia tem uma interferência. E nós temos que perceber se essa interferência será nefasta ou se essa interferência será positiva. Nós temos que criar factos em nosso redor, coisas em nosso redor que sejam muito positivas. Temos que utilizar a visualização criativa. Boa noite, Vete. Estás bem? Para assim podermos alcançar até os nossos desejos, aquilo que nós de alguma forma desejamos que aconteça nas nossas vidas. Também não podemos perder a consciência que nós estamos de passagem. Por isso, há que saber se agarrar às coisas, mas não agarrar obsessivamente às coisas. E também temos que entender que temos que ter conhecimentos, alguns conhecimentos. Temos que procurar o conhecimento e temos que usar o conhecimento. É verdade que as pessoas que não usam o conhecimento são capazes de ser muito mais felizes do que as pessoas que têm consciência do conhecimento. Mas há em determinadas coisas na nossa vida que é necessário o conhecimento. Não podemos analisar o livro pela capa. Temos que desfolhar o livro e ler algumas páginas para perceber e para adquirir esse conhecimento. Para depois termos atitudes para connosco e atitudes para com os outros que nos rodeiam e atitudes para com a própria sociedade, atitudes corretas, atitudes justas, atitudes que realmente vão acrescentar algo de melhor para cada um de nós que habita neste país e que habita neste mundo. Todos necessitam de procurar no seu interior as melhores coisas, o melhor de si próprio, ativar o melhor de si próprio para assim conseguirem ultrapassar barreiras, conseguirem chegar às vossas metas, conseguirem chegar ao lugar onde vocês se propuseram chegar. Porque se não for assim, nós demoramos mais tempo a conseguir alcançar as coisas que necessitamos para evoluirmos e que necessitamos para vivermos corretamente e não andarmos sempre a sobreviver, porque é muito mau nós andarmos sempre a sobreviver e não devemos. Temos que ter uma maior consciência, uma consciência, em vez de deixarmos que na nossa mente paire só as coisas negativas, as coisas negras da vida, temos que fazer com que na nossa mente paire aquilo que é a luz, aquilo que é paz, aquilo que é concórdia, aquilo que é união, aquilo que é compreensão, o saber se meter no lugar do outro, o saber se meter no lugar dos outros, o saber se meter no lugar do próprio mundo. Só assim é que depois podemos compreender o que é que temos que fazer, que mudanças temos que operar em nós para que elas resultem em nosso redor e para que se expandem pelo mundo que habitamos, pelo país que habitamos. Às vezes o homem dificulta a vida, complica aquilo que por natureza é complicado. Nós temos que aprender a descomplicar e não podemos nos tornar complicados. Desde um pedaço da nossa vida que às vezes está ali tão travado e é tão repetitivo e que nunca mais saímos daquela zona, nós temos que perceber o porquê que ainda continuamos naquela zona. Porquê que continuamos ali naquela zona? Porquê que, na verdade, nós não conseguimos sair daquela zona? O que é que nos está a travar? Nós temos que descobrir o travão para destravarmos aquela zona em que nós nos encontramos sempre e que é sempre repetitiva. É porque ainda não aprendemos a lição. Nós só saímos quando aprendemos a lição. No dia que aprendermos a lição,
nós conseguimos abstrair das coisas mais maléficas e vamos para as coisas mais benéficas. Temos que saber tratar dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, das nossas irmãs e de todos aqueles dos nossos amigos. Temos que perceber exatamente qual é a nossa posição, qual é o nosso centro, para onde é que nós temos que nos expandir para acrescentarmos algo de melhor à nossa própria vida. A nossa preocupação deve ser sempre o nosso equilíbrio, a nossa paz, os nossos momentos de felicidade, o trabalhar os momentos de infelicidade, ultrapassar os obstáculos, as barreiras, para estarmos de bem connosco. Porque quando nós estivermos de bem connosco, nós passamos a estar também de bem para com os outros. E as nossas atitudes começam a ter uma consequência benéfica para os outros. E isso é bom, porque assim não estamos a passar no mundo por passarmos. Não estamos a viver as coisas do mundo por vivermos. Estamos a trabalhar a nossa mente, o nosso corpo, a trabalhar tudo aquilo que nos rodeia. Nós temos que fazer alguma coisa por nós próprios. Não podemos estar à espera que alguém faça algo que somos nós que temos que fazer. Ninguém pode carregar nas suas costas a cruz do outro. Cada um carrega a sua própria cruz. Evidentemente, podemos nos aproximar e ajudar, mas não podemos carregar. Não podemos a pôr nas nossas costas e levarmos a cruz do outro. Porque senão o aprendizado não existe. É uma ilusão. As pessoas não aprendem. Muitos pais têm essa experiência com os filhos e muitos filhos têm essas experiências com os pais. Porque uns carregam os outros às costas e depois, no momento necessário, descobrem que não têm o conhecimento, que não têm a capacidade e que não têm a base que é necessária ter para viver a vida. Estão sempre dependentes de algumas coisas, estão sempre dependentes, pois, dos outros, das outras situações. E nós não devemos estar dependentes das situações, devemos resolver as situações e devemos caminhar com as situações de forma equilibrada, de forma responsável. Nós temos que nos habituar a conversar connosco, temos que nos habituarmos a orarmos, saindo a nossa oração do nosso interior para o nosso exterior, sem estar a pedir seja lá o que for. Temos que ter consciência que precisamos de um conforto, precisamos de uma orientação. Então, nós visualizamos essa necessidade de orientação que nós temos, porque nós precisamos dela, essa necessidade de descobrirmos a razão do nosso problema, da nossa angústia e do nosso sofrimento. Temos que pairar por cima do sofrimento e não vivenciá-lo e experienciá-lo de uma forma tão violenta, tão desajustada, tão desenquadrada como nós temos fazendo na própria vida, no próprio país em que habitamos e no próprio mundo em que habitamos. Temos que nos preocupar. Temos que ter sempre em lembrança. Hoje acontece algo que nós não gostaríamos que acontecesse a nós. Mas nós não podemos esquecer que amanhã nos irá acontecer a nós. A falta de compreensão, a falta de compaixão, a falta de caridade que cada um de nós tem para consigo próprio e para com os outros, resulta no adquirir de problemas, de angústias, de sofrimentos, de desequilíbrios. E nós temos que lutar contra essas coisas todas, temos que trabalhar para que isso não aconteça. Às vezes, nós dizemos muitas vezes que é, de alguma forma, que é quase impossível para nós as coisas, de resolvermos as coisas ou de mudarmos a nossa mente. É quase impossível.
Evidentemente que a nossa mente está preparada para para um certo nível energético de pensamento negativo. Então, mais depressa os pensamentos negativos e destrutivos, como a raiva, a inveja, o ciúme, o ódio, vêm mais depressa à nossa mente que o amor, que a compreensão. Uma grande desgraça aconteceu. Porquê é que essa desgraça aconteceu? Uma desgraça nunca acontece só, assim por acontecer. Quando ela acontece como uma bênção, não acontece só assim por acontecer por milagre. Quando isso acontece, tem de haver por trás disso inúmeras coisas para dar origem a isso. Então é fácil nós darmos origem à infelicidade. Porquê? Porque já estamos enraizados na nossa cultura, no nosso pensamento, na nossa forma de ser, essa maldade, esse desequilíbrio. Então, se temos esse desequilíbrio na nossa forma de ser, ele vai se expandir. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que passar a um momento de equilíbrio mental. Temos que nos equilibrar. Muitas vezes desculpamos-nos porque não tivemos, quando éramos mais novos, não tivemos a atenção necessária, fomos muito maltratados, aconteceu muitas coisas e nós agarramos-se àquilo e vivemos uma vida inteira naquilo. Não vale a pena. Porque aquilo que passou, passou. Deixou marcas. Mas nós temos a inteligência e a capacidade para, com o bálsamo do amor, tirar essas marcas. Nós temos a inteligência para ultrapassarmos o problema. Porque é que nós temos que ter o problema? Então nós temos que começar a pensar, a refletir, em vez de usarmos o ódio, o descontentamento, a angústia, a desmotivação, nós temos que olhar as coisas de outro ângulo, utilizando a energia do amor, a energia mental. Nós temos que perceber que o nosso cérebro causa toda a espécie de desequilíbrio à nossa volta, no nosso corpo e no nosso redor. Mas o nosso cérebro tem a capacidade também para causar toda a espécie de equilíbrio. É uma questão de nós sermos realmente persistentes e de nós querermos, de verdade, analisar o acontecimento. Hoje tudo correu mal, então o que é que correu mal para que no próximo momento as coisas possam correr melhor? Evidentemente que isto requer muito treino, muita dedicação, requer uma crença nossa, uma crença que nos leva mais à frente e não uma crença que nos limite. Todos temos maus momentos, mas não podemos viver em função dos maus momentos. Temos que viver em função dos bons momentos. E nós todos também tivemos bons momentos na vida. E é esses bons momentos que nós temos de valorizar, temos de agarrar neles e ativá-los, fortalecê-los, para que esses bons momentos ultrapassem todos os maus momentos que nós possamos ter tido. E é por isso que temos o nosso conselheiro, o nosso anjo da guarda, o nosso amigo especial. Nada melhor que conversar com ele. Ter a certeza que ele está em sintonia connosco e conversarmos, pormos o nosso problema, mas ouvindo-nos sempre. Conversando um pouco com ele, nós, passado um tempo, nós sentimos-se muito melhores, sentimos-se mais saudáveis e sentimos-se mais fortes para podermos perseguir a nossa jornada terrena. Evidentemente, não vale a pena nós continuarmos a viver sobre as aparências e a pensar que uns são mais importantes que os outros. Nesta terra ninguém é importante assim. As pessoas têm a importância que nós lhes damos. Nós é que damos, nós é que ativamos. Quer as pessoas sejam negativas, quer sejam os nossos governantes, quer sejam os governantes de outros países, do próprio mundo, somos nós que ativamos esses governantes a serem bons ou maus. E nós temos uma facilidade terrível de os ativarmos na maldade, porque eles já têm a maldade por excelência. Mas nós temos que perceber que vivemos em sociedade.
Temos que perceber que existem leis terrenas, regras terrenas que têm que ser cumpridas. Então o que nós temos que fazer é que se algumas dessas regras não nos beneficiam, nós reclamemos. Nós mostremos a nossa indignação. Nunca deveremos ficar em silêncio, porque o silêncio acaba por ser uma permissão para que toda essa maldade seja desplotada e seja integrada na nossa vida de forma a que nos prejudicamos. Nós não podemos passar a vida sempre a reclamar. Nós temos que sair da reclamação para ir para a ação. Temos que ser ativos na sociedade, ativos no ambiente em que vivemos, ativos na própria vida. Nós somos responsáveis por tudo o que está a acontecer no mundo. Mesmo que nós não conhecemos aquela guerra, aquelas pessoas que são raptadas, aquelas pessoas que são violentadas, nós temos uma parte mínima de responsabilidade, porque nós emanamos para o espaço a nossa própria energia mental. Se ela é negativa, evidentemente todo o espaço já tem tanta energia negativa, mais vamos fortalecendo tudo o que é negativo, tudo o que é destrutivo. E às vezes nós não temos cuidado com a força das palavras. Em vez de usarmos as palavras para a destruição, nós temos que usar para a construção. Temos que fazer sempre o contrário. Pois só assim é que nós chegamos a um patamar da vida e a uma forma da vida em que nós realmente conseguimos triunfar. E precisamos triunfar. Às vezes pode-nos parecer, e pode-nos parecer mesmo, que nós não vamos conseguir. Muitas vezes acontece que nós nos apercebemos que não vamos conseguir, mas nós vamos conseguir. Nós só não conseguimos aquilo que não queremos de verdade, nós só não conseguimos porque nos acomodamos e nós só não conseguimos porque estamos à espera que alguém faça por nós. Não. O dia em que fizermos o contrário disso tudo, nós conseguimos chegar lá. Depois, podemos nos ligar à nossa divindade, àquilo que nós acreditamos que está para além de nós, à energia da espiritualidade. E aí, então, o assunto começa a decorrer mais suavemente e mais justo. Mas, em primeiro lugar, há que sabermos tratar da nossa parte material, da nossa mente, da nossa essência, dos nossos valores positivos e negativos, das nossas emoções negativas e positivas. Há que saber trabalhar o nosso eu. Só depois de trabalharmos o nosso eu é que poderemos, então, contribuir para que a humanidade não sofra tanto, para que o mundo não se torne tão desequilibrado. Sábio é aquele que se conhece a si próprio e sabe quais são as suas dificuldades e as suas limitações e sabe quais são as suas forças. Não é aquele que conhece os outros. Sábio é aquele que sabe realmente ser uma força para a construção, para a criação e para o equilíbrio de toda a humanidade e de todos aqueles que estão em seu redor. Há que utilizar essa sabedoria. Então, unidos no amor, na paz, na consideração e no respeito que temos para com o nosso corpo, a nossa casa, a nossa vida. Unidos junto com aqueles que, de alguma forma, estão em sintonia conosco. Unidos àqueles que estão desamparados, que estão
sofrendo as amarguras da própria vida e que estão sofrendo às mãos de muitos irmãos e irmãs que estão na Terra e que vivem só para desequilibrar o próprio planeta e os próprios irmãos e irmãs, a própria humanidade. Amigos espirituais, escutai a oração dos mundos, escutai a oração de todos aqueles que fazem a oração de dentro para fora. Escutai essas orações. Vós tendes a energia necessária para energizar todos, nos seus corpos, na sua essência, na sua alma, no seu espírito, em todos os sentidos vós podeis energizá-los para que eles se tornem mais fortes, mais saudáveis, para que eles tenham uma maior motivação para viver a vida e para desenvolverem os seus processos de modo a que atingem todos eles os seus objetivos. Muitos são aqueles que se encontram numa tremenda confusão, muitos são aqueles que só aquilo que veem e não conseguem ir para além, usando a sua própria espiritualidade, é que julgam, é que arrumam, muitas vezes contra a parede, determinadas atitudes, pois leva à destruição de outros. Esses precisam também de ser energizados. E muitos aqueles que, perdidos na sua mente e nos seus instintos, provocam a maldade da destruição de outros, também merecem ser energizados. Todos os que estão na Terra necessitam ser envolvidos pela vossa energia para que possam compreender rapidamente qual o seu lugar no mundo. O invejoso, não seja invejoso, porque tudo tem um tempo para passar por cada indivíduo que habita na Terra. Todas as oportunidades vão passar. É só preciso estarem atentos. E é aí que apelamos a vós, amigos espirituais, que haja uma atenção redobrada por parte daqueles que habitam a Terra, para que eles vejam as oportunidades, as agarrem e as usem no sentido da sua própria evolução. Muitos são aqueles que puxam para si tudo aquilo que é negativo, satisfazem-se em desculpar os seus próprios erros e a sua própria falta de informação, de conhecimento, a sua própria falta da busca e da vontade de uma verdade que é sua própria. Então, analisam tão superficialmente as coisas que julgam que estão na verdade e com essa verdade que não é verdade, acabam por espalhar o desequilíbrio total e o arrojo da violência e da incompreensão. Esses também precisam de ser, de alguma forma, energizados e envolvidos na vossa energia. Amigos espirituais, de ontem, de hoje e de sempre, que nós possamos conseguir uma sintonia maior, mais forte no dia-a-dia, auxiliando-nos a nós conseguirmos essa energia mais forte, para nós podermos todos, então, aqueles que estão doentes, ser suavizada a sua dor e, se puder-se curar, que eles se curem a si próprios com o auxílio vosso, da vossa energia, do vosso amor fraternal, do vosso amor mais puro, todo o amor. Porque vós já vivestes aqui. Alguns de vós ainda ireis ter que voltar cá. E por isso vós tendes um outro conhecimento que ainda não nos é dado e nem permitido por estarmos na existência atual. E é por isso que muitas vezes somos frágeis e entremos na fragilidade e outros
utilizam essa nossa fragilidade para provocar outras fragilidades no mundo. Que aqueles que estão em busca do trabalho para sobreviver, para viverem a vida e para terem como se manter, que encontrem rapidamente. E que aqueles que dão trabalho aos outros, que saibam dar trabalho às pessoas certas e pagar-lhe o justo ordenado. Que a humanidade se organize. Que os nossos irmãos e as nossas irmãs, amigos espirituais, não se silenciem. Que saibam se indignar no momento próprio. Que saibam dizer não, que saibam dizer sim, com uma grande responsabilidade, que saibam ser justos. E que mudem rapidamente esta forma que está agora implantada na nossa sociedade, mudem-na para melhor, pois só assim poderemos ter todos um convívio melhor, mais equilibrado, e só assim nós podemos encontrar aquilo que há tanto tempo andamos a procurar. Às vezes nós impedimos-nos a nós próprios de encontrar aquilo que procuramos pelos nossos valores negativos estarem muito ativos, pelas nossas emoções negativas estarem muito ativas e pelo nosso pensamento estar muito ativo na parte destrutiva, de desequilíbrio, na parte negativa. Auxiliemos agora e sempre que haja uma comunhão sincera e fraterna entre cada um de nós, principalmente em nós próprios, para podermos estar em sintonia convosco. Desde já, nós vos agradecemos a nossa gratidão, amigos espirituais, pelo vosso acompanhamento a nós próprios e pela vossa presença em todos os momentos da nossa vida presente. A nossa mais profunda gratidão. Agora vamos dar por terminada a nossa reunião, reflexão, oração. Antes de dar por terminado, uma boa Páscoa para todos e que a Páscoa seja uma renovação para aqueles que creem e para aqueles que não creem, que seja levada com o respeito que é devido. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o nosso espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certo-nos cá fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz faça em nosso espírito e tenhamos consciência dos nossos erros a fim de repará-los, evitar o mal e praticar o bem. E assim, hoje, temos por terminada a nossa oração e a nossa reflexão. Esperamos que seja do proveito de todos. Não tenho dúvidas que quem quer consegue ser abraçado por essa luz, os nossos amigos espirituais. Não tenho dúvidas nenhumas. Quem quiser será abraçado. E o meu desejo sincero é que nestes dias festivos haja uma maior consciência da bondade e do saber se meter no lugar do outro e do saber se respeitar. A humanidade sofre. Nós, de alguma forma, sofremos porque somos a humanidade. Há que lutar para não estarmos nesse sofrimento e para estarmos de bem connosco. Umas santas boas noites
e até à próxima terça-feira para a nossa oração. Antes de terminar, peço também aos nossos amigos que vos visitem enquanto vós dormis e que vós sejais transportados a hospitais espirituais e que vós sejais, de alguma forma, tratados se alguma mazela física, psíquica e espiritual houver em vós. É o meu desejo sincero que isso vos aconteça a cada um de vós, nesta noite e nas noites que vêm a seguir. Então, um abraço fraterno para todos, amor e gratidão para todos e até terça-feira. Boa Páscoa. Portem-se bem. Juízo. Eu também vou tentar, ao menos eu digo que vou tentar. Façam o mesmo. Tentem também. Ok? Pode ser? Eu espero que sim. E tenho esperança que vocês vão fazer alguma coisa por vocês próprios. Até terça. Boa Páscoa e o resto de uma boa semana para todos. Bem-aja a todos. E muito a minha gratidão por estarem nesta sessão de oração conosco. A minha mais profunda gratidão. Bem-aja a todos.